Veja agora no ENS News, o jornal das equipes de Nossa Senhora. Quaresma, Igreja Sinodal e Encíclica Laudato Si em destaque. As homenagens pelo aniversário de Dona Nancy. O resgate histórico sobre a primeira reunião das ANS. Um importante testemunho sobre a regra de vida na vida do casal. Tema de estudo 2022, a beleza da criação. E a pedagogia do movimento é destaque em nosso jornal. Tem ainda a música de Juliana e Pablo, inspirados na encíclica Laudato Si. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu... Tudo isso agora no ENS News. Olá, meus queridos irmãos equipistas, está começando a nossa edição do ENS News, o jornal das equipes de Nossa Senhora. Em destaque, a carta mensal dos meses de fevereiro e março, começando por Quaresma, Igreja Sinodal e Encíclica Laudato Si. Que na carta mensal tem as reflexões do Frei Arthur, do Padre Mariano e do Frei Levi. Confira! Olá, queridos casais. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre a Quaresma. O tempo que nós estamos vivenciando, pegando os ensinamentos do próprio Cristo. Então, ele passou 40 dias no deserto, a pão e água. E lá ele sofreu várias tentações. Mas ele foi para lá para sofrer tentações? Não. Ele foi para ouvir a Deus. Porque logo depois chegou o momento dele se entregar por nós. Então, o número 40 tem uma simbologia muito forte na Bíblia. Moisés também passou 40 dias rezando antes de receber as tábuas da lei. Golias desafiou durante 40 dias até que chegasse Davi para vencê-lo. Então veja, é um momento de certa forma onde nós sofremos, mas que nos prepara para uma grande graça de Deus. Noé passou 40 dias, também o dilúvio, e só depois de 40 dias é que teve a terra seca, Então, o novo mundo. Então é isso que Deus faz com que ele nos prepare. Essa Quaresma é para que a gente possa começar um novo ano, Nos preparando para o mistério pascal, que vai à Semana Santa, da Quinta-feira Santa até o domingo de Páscoa. Então, é o ápice da nossa fé, onde Cristo morre por nós, mas também ressuscita por nós. Então, queridos casais, como eu disse, esse é um tempo de reflexão e de penitência, buscar reconciliar consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Com Deus nós temos o sacerdote, que nos oferece o sacramento da reconciliação. Consigo mesmo, é necessário reconhecer os nossos pecados, reconhecer nossas falhas, para que possamos dar passos e melhorar. E pedir perdão, vencer o pecado do orgulho. E aí vem a questão do próximo. Nós vivemos em favor do próximo, vivemos para amar o próximo, para ajudar o próximo, porque devemos enxergar o Cristo no próximo. Agora sobre a questão sinodal. Quais as atitudes de uma igreja sinodal? Bom, para falar sobre isso, precisa de um estudo bem abrangente. Documentos que estão disponíveis no Vatican News, tem mais de 200 páginas, mas eu vou pegar a carta de Papa Francisco
em comemoração aos 50 anos do Sínodo dos Bispos, certo? E nessa carta ele vai falar o seguinte: uma igreja sinodal é uma igreja da escuta, ciente de que escutar é mais do que ouvir. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprender. O povo de Deus, Colégio Episcopal, Bispo de Roma. Cada um à escuta dos outros, e todos à escuta do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que está em João, capítulo 14, versículo 17, para conhecer aquele que é, diz as igrejas. Apocalipse 2, versículo 7. Então, é uma convocação que o líder da igreja faz para escutar e conversar, para ver quais são as metas, como é que se pode caminhar juntos. A palavra do Papa Francisco é essa: caminhar juntos. A questão do sínodo, então, está relacionada sempre ao ouvir. Ouvir o seu padre, ouvir o seu bispo, ouvir o Papa, mas principalmente ouvir o Espírito Santo. Então, nós somos chamados a ter uma intimidade com as Sagradas Escrituras, e essa intimidade vai nos fazer refletir o Cristo que vive em nós. Todo leigo, ele, através do batismo, ele recebe o sacerdócio comum. Então você é templo e morada do Espírito Santo, e você pode refletir o Cristo para o outro. Então as equipes de Nossa Senhora é um movimento ao qual casais ou jovens se reúnem para crescer em intimidade com Deus, em intimidade com Nossa Senhora, para que, assim como ela, um dia possamos dizer que seja feita a Tua vontade, Senhor. Bom, queridos irmãos, pegando a deixa do próprio Papa Francisco, ao qual ele fala que uma igreja sinodal é aquela igreja que caminha junto, mas que ouve uns aos outros, o Laudato Si vai colocar justamente essa questão. O homem deixou de ouvir a Deus. Deus colocou o homem para administrar a terra e todas as outras criaturas, mas o homem tomou posse de tudo para si e a destrói, devasta, e esquece que todas as coisas foram criadas por Deus. Então esquece de ouvir também as outras criaturas, né? A dor dos animais, né? Então a Laudato Si, ela vem para que a gente possa refletir sobre essa questão entre o homem e a criação. Nós também somos criação de Deus, assim como os animais e assim como todo o planeta. A diferença é que Deus nos criou à imagem e semelhança e delegou a nós administrar todas as outras criaturas. Mas, ao esquecer de ouvir a Deus, nós fazemos o inverso. E isso vai causando a morte das outras criaturas e, proporcionalmente, a nossa. Porque começa a chegar a escassez de alimento, a escassez de água potável, a escassez do próprio ar. Reaproveitar as coisas, né? Não é necessário comprar uma bolsa para os nossos filhos todos os anos, né? Se a bolsa estiver boa, ela serve para o ano que vem e vai, além da questão ambiental,
também vai ajudar na questão financeira em casa. Então nós vamos educando os nossos filhos assim também, a aprender a questão da reciclagem. E o mais importante é o conceito de casa comum. O Papa Francisco ele vai colocar isso no início da encíclica. O planeta como casa comum. Então a gente tem que ter zelo, assim como nós zelamos com o nosso lar, com a nossa casa. E mais importante ainda, né? Como é casa comum, você não pode deixar as coisas assim bagunçadas e sujas para depois limpar. Não, porque aquele ambiente que você frequentou ali é um ambiente comum. Então o outro vai chegar e vai precisar usar e precisa encontrar limpo e organizado. Então se a gente colocar esse conceito na questão de mundo, de ambiente, né? Então assim, quando você frequentar uma praia, frequentar um parque ecológico, né? Ter esse zelo de não jogar lixo, né? De reaproveitar as coisas. Tem a questão do uso dos painéis solares, quem tiver condições, né? Então tem muitas coisas que dá para ser feita. Em 22 de março de 1909, nascia a Dona Nancy, que ao lado do esposo Pedro, muito contribuiu para o movimento das equipes de Nossa Senhora. Acompanhe. Em 22 de março de 1909, nascia nossa querida Dona Nancy, um exemplo de mulher de fé em nosso tempo. Conheceu seu esposo Pedro em 7 de setembro de 1931 e se casaram em 27 de junho de 1936. Como toda família que se constitui, sua história não teve apenas momentos felizes. Viveram desafios como a chegada de um filho portador de necessidades especiais. Sendo uma mulher cheia de fé e confiança em Deus, não permitiu que os desafios da vida a entristecessem ou enfraquecessem na busca de uma espiritualidade que levasse em conta a realidade da vida conjugal. Ela e Pedro fizeram parte de uma época em que quase nada existia que contemplasse a espiritualidade de um casal que buscava a construção de um lar cristão. Assim foram trilhando seu caminho, iluminados pela fé individual e pela busca sincera de um ponto em comum que os guiasse no cotidiano da vida conjugal e familiar, até encontrarem as equipes de Nossa Senhora. A partir daí, as equipes foram a sua vida e sua vida foi a das equipes. Com a partida de Pedro, Dona Nancy não esmoreceu e atuou como inspiradora do movimento até a sua Páscoa em 15 de agosto de 2006. Dona Nancy soube fazer sua parte, dando conta do aspecto feminino de um casal. Foi um exemplo de que a força feminina se encontra presente e se demonstra em fé, serenidade, paciência, perseverança, acolhimento, confiança, entrega e amor incondicional a Deus e ao próximo. Quando lemos seus livros, O Sentido de uma Vida, e Quando a Palavra se Torna Vida, dedicados ao amado esposo Pedro e equipes de Nossa Senhora no Brasil, ensaio sobre seu histórico, dedicado aos 50 anos das ANS no Brasil, vislumbramos a profundidade de sua reflexão, meditação e entrega a Deus dos fatos que faziam parte do seu dia a dia. Ela realmente estava atenta aos acontecimentos e meditava sobre eles na busca de compreender a vontade de Deus, passando da resignação para uma significação e aceitação confiante nos mistérios que Deus tem para a vida humana. Em seu livro O Sentido de uma Vida, que fala da biografia do seu esposo Pedro, percebemos seu amor e confiança no relacionamento que construíram. O amor que foi crescendo mesmo na distância, que foi amadurecendo na convivência e foi expandindo a ponto de ir além da morte, pois ela conservava a presença dele em seu viver, não como uma lembrança triste e nostálgica, mas uma presença real de fé, força e amor que os sustentava e identificava como casal. Através do seu testemunho, compreendemos o que nos fala o sacramento do matrimônio. O que Deus une, o homem não separa. Fé e entrega a Deus não foram apenas um detalhe em sua vida, foram a mola impulsionadora de todos os aspectos de sua vida que a levaram à realização e à felicidade. Agora a gente traz para vocês um resgate histórico sobre a primeira reunião do movimento das equipes de Nossa Senhora.
Quem nos ajuda nessa reflexão é o casal Araceli e Anderson. Na carta mensal de fevereiro e março, o casal Leila e Fernando relembra um momento histórico ocorrido em 1936. Uma jovem casada procura o padre Cafarel para receber orientações em relação à espiritualidade em seu matrimônio. A ideia cresce, o grupo se expande e assim nasce o movimento das equipes de Nossa Senhora, que mesmo durante a Segunda Guerra consegue se manter e torna-se o que conhecemos hoje como equipes. Ao rever a história das equipes de Nossa Senhora, o casal Leila e Fernando, na matéria deste mês, relembra um desejo que nasce no coração da jovem senhora casada que busca o padre Cafarel. Esse dá a clássica resposta: façamos o caminho juntos. A ideia cresce e o grupo formado pelos casais Pierre Rosen, Gerard Medley, Michel Ginette, Frederic Merry-François e o próprio padre Cafarel iniciam uma longa jornada que cruza várias dificuldades e não é interrompida nem pela Segunda Guerra Mundial. Desta primeira reunião, surgiram propostas com o sentido de se ter objetivos para que houvesse continuidade. Algumas normas experimentadas na vida destes primeiros casais, sedentos da palavra de Cristo, que os estimulassem à busca contínua das belezas do sacramento do matrimônio. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Confira Um importante testemunho sobre a regra de vida na vida do casal. Tema de estudo 2022, a beleza da criação. Queridos irmãos, o Senhor nos chama a semear e a construir, a ser fermento onde muitas vezes nos sentimos como uma massa. Podemos pensar que essa não é uma tarefa muito fácil, e não é. Mas Ele nos dá a sua graça e fica conosco permanentemente. Na maioria das vezes, não chegamos a colher o que plantamos e não vemos o que construímos, mas a beleza está no sentimento de que fizemos o nosso melhor e confiamos na graça de Deus. É isso que Ele espera de nós. Passamos juntos mais essa etapa do caminho. Lu e Nelson, casal responsável da Super-Região Brasil. Quando olhamos o mundo e as maravilhas da natureza com olhar contemplativo, damos um sentido profundo aos mínimos gestos e cuidamos para que os nossos pensamentos e atitudes sejam sementes de bondade que farão nascer a esperança em muitos corações. Flor e Celso, casal responsável da Província Sul 3. Diante de todas as tribulações, os PCEs, principalmente a oração, a escuta da palavra e meditação, nos mantiveram de pé. Quantas vezes eu e o Antônio, cansados e aflitos, em oração, entregamos tudo a Deus na presença do Santíssimo e saímos da igreja renovados. Quantas vezes, precisando ter alguma resposta, a encontramos na leitura e meditação da palavra. Amanda e Antônio, equipe Nossa Senhora Rainha da Paz, setor Piapetá, região Rio 6, província Leste 1. A carta mensal é uma publicação do movimento das equipes de Nossa Senhora. Sua circulação é restrita a seus membros e tem como principais objetivos: veículo de comunicação da Super-Região, responsável pelo movimento no Brasil; instrumento de circulação da seiva do movimento; instrumento de formação para os equipistas; transmissora de notícias de interesse geral; favorecer e manter a unidade do movimento, cuja leitura também pode ser feita, facilmente, através de aplicativo, utilizando smartphones, iOS e Android. No Android, clique no ícone do aplicativo Play Store, onde você será direcionado à loja de aplicativos. Na parte superior de pesquisar, digite ENS. Na lupa, no canto inferior direito, clique para fazer a busca do app, onde irão aparecer várias opções. Você irá clicar no aplicativo onde tem o peixe com o símbolo das equipes de Nossa Senhora. Daí você será direcionado para a opção de instalar, é só aguardar um pouco. Em seguida, aparecerá a opção Abrir.
onde você será direcionado para a tela das CNS. Na primeira opção, Carta Mensal. É só clicar. Você estará na página onde contém todas as cartas. Desde março de 1952 até a última carta editada. Ao clicar na carta desejada, aparecerão as opções Ler e Ouvir. Quando você clicar na opção Ler, aparecerá na página um termo de confirmação. Allow all cookies, onde você vai permitir todos os cookies. Hoje é uma opção de proteção para os aplicativos instalados. Ao confirmar, você já terá o acesso à carta escolhida. Com a setinha à direita, no meio da página, você vai passando as folhas. Com a seta à esquerda, você voltará às páginas. Na opção Ouvir, você terá que permitir também o uso dos cookies, clicando na tarja preta. Para ouvir é só clicar nas setas cruzadas em destaque preto. Para pausar, clique nas duas barrinhas verticais. Deseja dar sequência? Clique no botão Play, ao lado do coraçãozinho transparente. Esperamos que esse tutorial seja de fácil manuseio por todos os equipistas, pois é a maneira mais simples para ter acesso a esse belíssimo meio de comunicação do movimento. Nosso tema de estudo 2022 fala sobre a beleza da criação. Na carta mensal, Flor e Celso explicam muito bem isso pra gente. E agora você vai acompanhar como a equipe Virgem do Silêncio do setor Campina Grande B nos ajuda a refletir sobre esse tema. Confira. A beleza da criação. E aí, para nós, casais equipistas, é de suma importância a gente perceber e contemplar tudo que Deus criou. Ele criou para nós e para que a gente possa entregar às futuras gerações a obra perfeita. E para isso, tem uma analogia que a gente vai dar uma breve lida. Quando Deus quis criar peixes, Ele falou com o mar. Quando Deus quis criar árvores, Ele falou com a terra. Mas quando Deus quis criar o homem, Ele voltou para si mesmo. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que a gente pode tirar de conclusão disso aí? Se você tirar um peixe da água, ele morrerá. E quando você retira uma árvore do chão, ela também morrerá. Da mesma forma, quando o homem se desconecta de Deus, ele morre. Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para viver na presença dele e sob os propósitos dele. Temos que estar conectados com ele, porque só com ele a vida existe. Vamos ficar conectados com Deus. Lembremos que água sem peixe ainda é água, mas peixe sem água não é nada. O solo sem a árvore ainda é solo, mas a árvore sem solo não é nada. Deus sem o homem ainda é Deus, mas o homem sem Deus não é nada. Que Deus nos abençoe. Então, é o tema do ano, né? Capítulo 1, o título é A Beleza da Criação, tratado inclusive aqui na carta mensal do mês de fevereiro e março, página 4. Então, a gente achou bem interessante porque ele trata da criação, né? Como algo divino e principalmente nos inclui na criação. Isso é algo que nos chama a atenção porque quando a gente fala de criaturas de Deus, de natureza, de criação, pode dar a impressão de que são coisas bem distantes do homem, né? A natureza está lá bem distante de nós, mas nós fazemos parte dela, nós somos ela também. Né? A frase interessante, que também foi abordada na carta mensal, em relação ao tema de estudo, né, do capítulo 1, trata da vida humana é a maior beleza, o nosso maior dom. A imagem do próprio Deus, por isso a nossa existência é um tesouro a ser valorizado e repartido. Então, ela resume aquilo que a gente enxerga enquanto equipista, enquanto casal, enquanto família, né? Precisamos ser o fermento na massa do dia a dia do crescimento da nossa família. A parte do texto que me fez refletir foi o testemunho do padre Walter, onde ele diz que foi feliz a escolha da encíclica Laudato Si e destaca, desafia-nos a olhar para o próximo como irmão e a descobrir no mundo que nos rodeia o lugar da comunhão, onde através da criação descobrimos e contemplamos o Criador.
Isso nos faz refletir que estamos dentro dessa conjuntura e, como cristãos, partícipes da sociedade, não podemos, de certa forma, estragar a criação. Exatamente. E é um ponto muito importante a gente ter esse sentido de que somos dignos igualmente, é o sentido da equidade, que somos seres relacionais, criados para coexistir na relação familiar, em sociedade, em comunidade, com igual dignidade, buscando o bem comum. Retratando um pouco sobre a beleza da criação, visto no primeiro capítulo do tema do estudo desse ano, é interessante perceber, né, que, assim, quando criamos algo simples, né, um simples cartaz, a gente tem necessidade de mostrar para alguém aquela criação, para que aquela pessoa contemple aquilo ali. Então, dentro desse contexto, né, a gente começa a entender o porquê Deus nos criou. Né? Tudo que Ele tinha criado era tão belo, tão bonito, que Ele queria alguém para partilhar tudo aquilo que Ele tinha criado, para amar tudo aquilo que Ele tinha criado como Ele amou. Então acho que é isso a mensagem que fica nesse capítulo. Com relação à reunião 1, a beleza da criação, destacamos a passagem em Gênesis, que diz: é com a mesma beleza que Deus olhou o mundo quando o criou, que somos também convidados a olhar o mundo. O Senhor de nossas vidas nos criou por amor e para o amor. Então, somos co-criadores a favor da criação. Então, somos responsáveis por zelar, por cuidar do que Deus criou. Então, façamos a nossa parte. Aprendamos cada vez mais a contemplar o belo. Que nossas orações, que estejamos de coração e olhos abertos em prol do próximo e de manter o projeto de Deus. Na nossa carta mensal de fevereiro e março, o casal Nilian e Kleber, da província Leste 1, fazem uma ótima explanação sobre regra de vida. Confira agora o que o casal Sheila e Pablo, do setor Campina Grande B, trazem para nós sobre esse tema. Nós já resolvemos muitas questões através da regra de vida, né? Tínhamos as atividades de casa, por exemplo. A gente sempre discutia que quem é que ia fazer, que não queria fazer, que deixava de fazer. Então, isso foi uma coisa que a gente conversou, resolveu e se tornou uma coisa tão habitual que hoje em dia nem é mais uma questão. Sempre quem está disponível, quem está com tempo livre, vai lá e faz. A gente não existe mais essa cobrança como existia antigamente, até com palavras mais duras. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode citar, que a gente conseguiu melhorar usando através da regra de vida. A regra de vida também tem tido um papel importante no cumprimento dos outros pontos concretos de esforço? Não, a gente percebe que é o contrário. Os outros pontos de esforço, os outros pontos concretos de esforço é que tem uma interferência grande na regra de vida. Né? Você viver uma oração conjugal, você viver um dever de sentar-se, você viver uma meditação da palavra, vai fazer que você enxergue, né, suas dificuldades, seus problemas diários, de forma que você venha a fazer uma regra de vida, né, para crescer em casal espiritualmente. Eu acho que para fazer uma regra de vida bem feita, né, é importante para os demais casais equipistas que vivenciem os demais PCEs, né, vivenciem a oração conjugal, vivencie, né, a meditação da palavra, a leitura e meditação da palavra e vivencie o dever de sentar-se. Isso vai fazer com que eles possam, né, planejar uma regra de vida, né, para o casal, de forma que eles venham colher fruto disso. E assim, a gente sempre tem algo a melhorar, né? Você faz aquela regra de vida e a partir do momento que ela já se tornou fácil, que já se tornou um hábito, faça outra. A gente sempre tem algo a acrescentar na nossa vida. Eu acho que a caminhada para a santidade é através disso, desse esforço, de criar regras de vida, de fazer as regras de vida, passar por elas, virar um hábito e seguir melhorando em outros aspectos. Então, eu acho que cada um
tem que se observar enquanto indivíduo, né? E enquanto casal também. Que a gente pode fazer a regra de vida tanto individual quanto em casal, né? Então, eu acho que é um caminho certo para a santidade. Confira. Pedagogia do movimento é destaque em nosso jornal. Tem ainda a música de Juliana e Pablo, inspirados na encíclica Laudato Si. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Aos poucos, começamos a nos apaixonar pela pedagogia das equipes. Os PCEs, aos poucos, foram sendo introduzidos e incorporados em nossas vidas. Já deixava de ser esforço e fazia parte do dia a dia da nossa família. Hoje só temos a agradecer às equipes de Nossa Senhora, pois através de toda a sua pedagogia, podemos conhecer a vontade de Deus em nossas vidas e, assim, construímos o nosso matrimônio em solo fértil e fecundo. Podemos ser exemplo para os nossos filhos. Denise Valdinei, equipe Nossa Senhora das Graças, setor Nova Friburgo, região 6, província Leste 1. Tínhamos uma rotina pesada. Ser o casal responsável de setor, a família, o trabalho e as viagens para cuidar da minha mãe. Mas com o apoio e as orações dos nossos filhos e dos casais de nosso setor, nos mantivemos firmes e fortes para continuar com nossa missão e conciliar as atividades do movimento com todas as nossas responsabilidades. Durante esse tempo, tínhamos a certeza de que o sim dado às equipes de Nossa Senhora foi o que nos possibilitou poder cumprir nossa missão de cuidar da minha mãe, pois tudo o que pedíamos a Nossa Senhora era saúde, para podermos conduzir o setor e atender às necessidades dela. Dila e Jair, equipe Nossa Senhora do Rosário, setor Vale do Gravataí, província Sul 3. Adotar uma regra de vida, na verdade, ajuda cada um a aderir pessoalmente a uma vida de renúncias em favor da pessoa que está ao seu lado. Esta vivência nos remete ao encontro com Cristo. A palavra amor é simples, mas traz em seu bojo todo o sentido de uma vida voltada para o outro. Não queira a mudança do outro, mude você de atitude. É muito fácil olhar os defeitos do outro. Vamos corrigir os nossos, aceitando que não somos perfeitos. Ernesto e Ruth, equipe Nossa Senhora Auxiliadora, setor Cascavel, Paraná, província Sul 3. Falar de casamento cristão é falar de uma vocação e de uma missão própria dos cônjuges unidos em Cristo. Para os casais pertencentes às equipes de Nossa Senhora, podemos dizer que estas realidades se multiplicam em um duplo compromisso, o sacramento do matrimônio e a vida no movimento. Aqueles que optaram por integrar as equipes como parte de sua vida de casados cristãos, se comprometem mais fortemente com a vida de testemunho e apostolado. Confira agora um artigo sobre a pedagogia das ANS como caminho que nos leva à santificação. Quem colabora com a gente nessa reflexão é o casal Andresa e João Paulo. Assim como o testemunho do casal Denise e Valdinei, da carta mensal de fevereiro e março, na página 26, que nos fala sobre a pedagogia do movimento, nós vamos fazer 15 anos de casado e 12 de equipes. Nesse período, nós aprendemos bastante com os PCEs e com as propostas do movimento, que nos ajudaram bastante no nosso matrimônio. Nós conseguimos incorporar à nossa rotina diária a oração conjugal. Foi o primeiro PCE que a gente conseguiu absorver concretamente, favorecendo assim no nosso dia a dia e na educação para com os nossos filhos. O movimento sempre diz que quanto mais a gente conhece, mais a gente pode amar. Assim foi a paixão com os retiros que o movimento propõe. Desde que fizemos o nosso primeiro retiro, não conseguimos mais abandonar. O quão esse PCE nos faz bem, assim como regras de vida e
o dever de sentar-se. O nosso testemunho é que o nosso terceiro filho surgiu depois da gente sentar, fazer um dever de sentar, bem feito, num retiro, e a gente chegou à conclusão que era isso que Deus queria para o nosso matrimônio, e nossa Maria Cecília veio, e hoje temos 3 joias raras, e o movimento vem nos dando todo o suporte que a gente precisa enquanto casal e enquanto família. E vamos de música? Vamos de música sim, porque Juliana e Pablo, da equipe Nossa Senhora dos Remédios, prepararam uma canção e eles se inspiraram na encíclica Laudato Si, que está abordada na carta mensal. Louvado seja o meu Senhor, 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 por todas as criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, 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 por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. O que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja o meu Senhor, 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 louvado seja o meu Senhor. E chegamos ao final do ENS News, o jornal das equipes de Nossa Senhora, que trouxe os destaques da carta mensal de fevereiro e março. Tivemos a colaboração do setor Campina Grande B, região Paraíba 2. Tchau!